Vamos lá então. Alguém pode abrir em Gênesis capítulo 18 e ler o versículo 17 e 18? Gênesis 18, versículo 17 e 18. Pode ler, Laís? Pode ler. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Amém. Aqui no capítulo 18, o próprio Deus ali estava falando com Abraão, né? Falando para Abraão se ele poderia ocultar o que ele estava por fazer. Por quê? Porque o Senhor já tinha intenção de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ali aquela região ali das planícies ali, né? Então, ou seja, Abraão recebe uma visita do Senhor, ele se curva em terra, ali no capítulo 18 vai falar que ele se curva em terra, reconhecendo que é o Senhor, ou seja, quando fala o anjo do Senhor, é a representação de Jesus no Antigo Testamento. Então ele reconhece, e ali aqueles 3 homens, ele pede para que entre na sua casa e recebe esses homens. Porém, naquela conversa ali entre aqueles homens, eles começam a falar: eu ocultarei de Abraão o que eu estou fazendo? Por quê? Porque Deus, tudo que ele vai fazer, ele sempre fala conosco. Ele nunca permite acontecer algo na nossa vida sem ele nos orientar. E é interessante isso, porque Deus, ele tem... olha só o nível de amizade que o Senhor quer conosco, a ponto da gente se relacionar com ele e ele não ocultar segredos. Porque ali ele estava no intuito de fazer justiça, estabelecer juízo. E ele fala assim: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor não preserva a cidade? Ele fala: se tiver 50 justos, eu preservo. Daí ele começa a negociar: mas e se tiver 45? Se tiver 45, eu preservo a cidade. E ele começa a negociar até o ponto de ele ver que não tem jeito, que não há ninguém justo ali. Então, ou seja, essas visitas que ele recebe, na verdade, é uma forma de alerta para ele estar ciente do que Deus ia fazer. E é interessante porque ali onde Abraão estava, o juízo não foi estabelecido, foi apenas na cidade de Sodoma e nas regiões ali de Sodoma. Quem habitava ali era Ló. Só que olha só pra gente ver, mesmo que não seja conosco, Deus, ele nos orienta, ele não nos deixa sem entender o que está acontecendo. Porque depois, mais pra frente, vai falar que Abraão, ele viu a cidade, parecia uma fornalha, e a fumaça subia. Ou seja, ele não estava ali, mas ele viu o que estava acontecendo ao redor dele. Então, ou seja, Deus, ele não oculta nada daqueles que têm um relacionamento, uma aliança com ele. Isso que é interessante, porque assim, muitas pessoas falam assim: mas Deus vai se preocupar em querer falar com a gente. Pessoas que não conhecem ao Senhor, né? Que não têm experiência de orar, de buscar. E as pessoas acham que Deus, ele não fala com o homem, né? Mas olha só, como que Deus, ele se importa em querer manter a gente informado acerca do que está por vir. Ele não pega a gente de surpresa. Então foi a mesma coisa com Abraão. E aqui em Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus, ele fala com quem? Com os profetas. Daí entra essa questão, né, que eu até coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram. Mas Abraão, ele era profeta? Tem alguma base bíblica para isso? Alguém pode me responder? O que vocês entendem? Abraão era profeta ou não era?
Gente, vocês não falaram, vou chamar pelo nome. Irmã Ana, a irmã tá disponível? Abraão era profeta? É que a irmã Ana tá indo pro serviço, talvez ela não consiga responder. Deixa eu ver a Daniele. Abraão era profeta? Aí ela colocou, sim, gente, ele era profeta. Ele era profeta. E isso tá lá em Gênesis, no capítulo 20, no versículo 7, que diz assim: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é profeta. Ou seja, aqui o próprio Deus falando com Abimeleque. Vocês lembram do episódio que a gente viu na aula passada, falando a respeito de Abraão, quando desceu para o Egito, foi falar com Faraó, que Sarai era irmã dele? Aqui ele faz a mesma coisa de novo, porque Abraão também, apesar dele ter uma promessa, dele ser escolhido, ele era sujeito às mesmas situações que a gente é. A gente é sujeito também. Por quê? Porque a gente é falho, a gente erra. E Abraão também, ele ficou com medo, porque ele sabia que ali naquela cidade para onde ele foi, ele habitou em Cardes e Sur, né? Peregrinou ali em Gerar. O rei de Gerar, que é Abimeleque, eles não eram temente a Deus. Então Abraão ficou com medo. Então o que ele falou? De novo, Sara, você vai falar, a gente vai falar que a gente é irmão. Ele estava mentindo? Não, mas a gente sabe, a gente aprendeu que meia verdade é uma mentira completa, porque ele era de fato meio irmão de Sara, tanto que ele vai falar depois ali no versículo 12 do capítulo 20, porém não filho da mesma mãe, mas do mesmo pai. Então o que acontece? Ele fica com medo e mais uma vez ele pega e entrega a mulher dele para outro rei, né? No caso, lá atrás para Faraó e agora para Abimeleque. Só que olha que interessante, ó. Porém Deus, aqui no versículo 3 do capítulo 20, né? Veio Abimeleque em sonhos de noite. Ou seja, Deus ele fala com cada pessoa de uma forma diferente. Aí entra, Deus fala. Só que olha a diferença que Deus fala com Abraão e a forma que Deus se revela a Abimeleque. Então, ou seja, o que eu entendo? Quanto mais entrega eu tenho, mais obediência eu tenho a Deus, maior a profundidade que Deus vai falar comigo. Porque Abraão, além de Deus falar com ele ouvia a voz de Deus, ele tinha visões, porque a gente viu no capítulo anterior falando acerca da visão que Deus deu a Abrão, né? Que Deus não tinha mudado o nome dele, naquele capítulo Deus vai mudar. Deus deu uma visão para ele, falou para ele contar as estrelas do céu, se é que ele poderia contar, que a descendência dele seria daquela forma. Então, ou seja, conforme o nível de entrega, o Senhor ele fala conosco. Abimeleque ele não era temente a Deus, né? Porém, ele tinha temor, tinha senso de fazer o que era certo. Porque ele fala assim, Deus fala para ele, olha, eis que você será morto por causa da mulher que você tomaste, porque ela é casada com o marido. Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Olha que interessante, porque o Senhor disse, né? Ele falou para o Senhor vai matar uma nação justa porque eu não me deitei com ela, eu não tive nada com ela. E o próprio Deus fala, eu não permiti isso acontecer. Só que olha que interessante, lá atrás fala que Faraó tomou Sarai por mulher. Então nos dá a entender o quê? Que Faraó sim teve relações sexuais com Sarai. Agora, Abimeleque, a Bíblia é bem enfática em falar que Deus não permitiu tocar. Por que Deus não permitiu tocar? Porque ali Deus já tinha uma aliança, ali Abraão já estava sendo separado já para que a promessa de Deus se estabelecesse. Então, ou seja, Deus, ele fala de formas distintas com cada um, mas com o profeta é mais profundidade. Por isso que às vezes a gente vê falando assim, é profeta, né? Deus usa, Deus fala, porque o profeta normalmente tem mais profundidade, mais relacionamento com Deus. Então Abraão, de fato, ele era profeta, ele era tão profeta que depois ali no decorrer do capítulo a gente vai ver que Deus ele fala
que é para ele ir devolver a mulher, né, Sara, a Abraão, e ele fala assim, ó, e ele rogará por ti, né, para que vivas. E daí mais pra frente, no finalzinho do capítulo, vai falar que ali, por causa desse acontecimento, o Senhor cerrou a madre da mulher de Abimeleque e das servas deles. Então, ou seja, através da oração de Abraão, Deus abre de novo a madre dessas mulheres. Então, ou seja, olha só o poder, né, em Deus, claro, de um profeta, né, da oração de um profeta. E daí a gente fica pensando, nossa, mas como que é essa questão, né, de ser profeta, de falar? Por que Abraão era profeta? Vamos entender um pouco melhor. Por que Deus disse a Abimeleque que Abraão era profeta? Primeiro, porque o profeta, para começar, ele tem que ser obediente. Ele tem que aceitar o chamado que Deus tem para ele. E Abraão, ele aceitou. Abraão saiu sem destino para uma terra que ele não conhecia. Abraão, ele andava por fé. Os profetas precisam andar por fé, não pela própria vista, porque eles andam na direção de Deus, naquilo que Deus direcionou eles a viver e a caminharem. Eles não andam da forma que eles querem, eles andam mediante a ordem de Deus. Terceiro ponto, por que Abraão profeta? Porque Abraão aprendeu a sacrificar. Nos dias de hoje, o que é o sacrifício? É a gente renunciar à nossa própria carne, é a gente renunciar às nossas próprias vontades. E Abraão, a gente vê que cada lugar que ele se estabelecia, junto com a sua família, ele edificava um altar e prestava uma oferta ao Senhor. Então, ou seja, eu preciso ter uma vida de sacrifícios para ser profeta. Abraão, ele foi abençoado pelo sacerdote Melquisedeque. Então, ou seja, quando eu tenho a bênção sobre a minha vida, estou debaixo de uma hierarquia, ou seja, de um pastor, de uma congregação, de uma igreja, porque não existe profeta sem igreja, gente. Não existe. Eu preciso estar debaixo de uma autoridade que esteja ali me instruindo. Eu até falei na live com as meninas segunda-feira que quando Jesus ele chama os discípulos ali, fala que ele chama os discípulos e já envia eles. Então, ou seja, há uma diferença do discípulo para o apóstolo. Por quê? Porque o discípulo ele está em constante aprendizagem. Já o apóstolo ele é enviado à missão, a fazer a obra de Deus. Então, ou seja, independente de qualquer cargo, eu preciso ser discipulado. Seja eu apóstolo, seja eu profeta, seja o que for, eu preciso estar debaixo de uma autoridade. Abraão, ele não tinha apenas uma promessa, mas ele tinha uma aliança. Então, ou seja, todo profeta, não basta ter só a promessa. Olha, eu vou te usar, eu vou fazer, Deus pode falar que vai fazer e acontecer na sua vida. Mas se você não tiver uma aliança com Deus, de nada vale esse seu ministério profético. Então, ou seja, Abraão, ele era profeta porque ele era direcionado por Deus, né? E ele, futuramente, Deus sabia que ele iria direcionar os descendentes dele para buscarem ao Senhor. Tanto que ele fala aqui depois no capítulo 19, né? Porque tenho conhecido e sei que há de ordenar aos seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Então, ou seja, o próprio Deus já sabia que Abraão instruiria o seu filho Isaac, Isaac instruiria os seus filhos, né? Jacó. E assim, posteriormente, Jacó aos seus 12 filhos. E a gente sabe que isso foi se estendendo, né? E até hoje, chegou até a gente. Aquilo que Abraão, ele ensinou lá atrás. Então, ou seja, olha a seriedade que é ser um profeta, né? A aliança que a gente tem com Deus. Então, Abraão, ele era sim um profeta porque a Bíblia nos fala, mas a sua vida, a sua conduta nos apontam para essa singularidade que é de ser profeta. E o que é ser profeta? A gente sabe que o profeta, ele é aquele que se comunica com Deus para poder dar uma direção ao povo. Então, ou seja, Deus, ele fala com o profeta e o profeta é boca de Deus para o povo. O profeta ele é diferente do sacerdote, porque o sacerdote ele tem o intuito de levar o povo a Deus. E o profeta ele traz Deus para o povo. Então, ou seja, o sacerdote ali para frente a gente vai ver que ele tem a intenção de sacrificar e levar as ofertas, se comunicar com Deus, ser um intercessor do povo.
Já o profeta não, ele traz a mensagem de Deus para o povo. Então, ou seja, Abraão também era um profeta porque ele veio trazendo essa direção que Deus tinha para a vida dele, consequentemente iria atingir toda a humanidade, né? Acerca da fé também. Então, ou seja, Abraão ele era profeta, né? E Deus ele é profético? Eu perguntei para vocês lá, Deus é profético, gente? Alguém dá um sinalzinho com a mão, já que vocês não falam sim ou não. Deus é profético? Sim, a Dani. Sim, a irmã Hilda. Pai Senhor, irmã Hilda. Bom dia. Paz, perdão. Imagina. A Elo, a Shirley, todo mundo ali tá respondendo, falando que sim. Sim, Deus é profético. Por que Deus é profético? Porque lá em Isaías 46, no versículo 9 e 10, a gente já leu esses versículos na aula passada, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que não se sucederam, que eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus também é profético. Por quê? Porque Deus ele fala acerca do que está por vir. A profecia nada mais é do que Deus revelando o que está por acontecer. Então, por que Abraão também era profeta? Porque Deus se comunicava com ele a ponto de mostrar para ele o futuro, aquilo que Deus tinha por fazer na vida dele. Por isso que também Abraão, Deus era profeta. E Deus é profético. A Bíblia é profética porque a Bíblia também nos dá a direção acerca do final dos tempos. A igreja é profética porque a igreja proclama aquilo que está por vir, que seja a volta de Jesus. A Bíblia diz que o principal dom é o dom de profecia. E daí tem gente que fala assim, hoje em dia é muito banalizado, né, gente, o dom de profecia. Porque as pessoas não dão crédito. A partir de hoje a gente vai entender o que é de fato profecia, porque as pessoas banalizam. Elas acham que o fato de alguém revelar algo, de alguém falar algo da sua vida, ou alguém falar alguma coisa do que está por acontecer, né, é profecia. Em partes é e não é, mas de fato, assim, vamos deixar bem claro, são coisas distintas, tá? Porque o dom de profecia é tão importante. Vamos ler lá 1 Coríntios. Eu vou ler que vocês estão tudo com vergonha, né, gente? 1 Coríntios. Vocês lembram, né, gente? Carta. 1 Coríntios. Capítulo 14. Versículo do 1 ao 4. Vou ler para vocês, ó. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que as pessoas falam assim, é muito profeta hoje, as profetadas, olha como que não lê Bíblia, né? O próprio Paulo fala a respeito da gente buscar os dons e principalmente o dom de profecia, de profetizar, né? Então, ou seja, como que é isso? Por isso que eu falo, gente, a gente tem que ler a Bíblia, porque as pessoas às vezes falam daquilo que não entendem. É claro que a gente sabe que tem muitas pessoas aí que eu falo que não é Deus que usa, é elas que usam Deus, né? Mas há muitas pessoas sérias que são profetas de Deus mesmo. E a gente vai entender aqui hoje na profundidade o que é ser profeta e o que é profecia. Versículo 2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Aqui Paulo está falando acerca das línguas espirituais, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque o profetizar, ele fala com a igreja, não é essa questão das línguas. Paulo tá mostrando bem claro aqui pra gente que o fato da gente falar em línguas edifica nós mesmos. Mas o fato de profetizar, ou seja, quando Deus toma alguém em profecia na igreja para falar com a igreja, edifica, né? Edifica, por quê? Porque ele traz exortação, edificação e consolação.
É claro que toda a profecia tem que estar baseada na Bíblia, mas assim, o que eu tô falando pra vocês, gente, a questão assim de Deus usar o profeta. Então a gente precisa entender, alguém que se levanta na igreja e começa a falar em línguas, não significa que é profeta. Agora, quando Deus levanta para falar com a igreja, por isso que depois Paulo vai falar que se alguém fala em língua, depois levanta alguém em interpretação. Porque se é para a igreja, precisa ter interpretação. Se a pessoa tá falando e Deus não desenrola ali da pessoa ir falando o que quer, alguém precisa se levantar para poder trazer o entendimento daquilo que está se falando. Diferente de quando eu falo em línguas, eu falo sozinha, eu estou edificando a minha própria vida. Só que na igreja, né, aqui fala que é pra gente buscar esse dom, e principalmente o dom de profetizar. E é um dom que poucas pessoas buscam, porque as pessoas têm esse entendimento. Ah, não, imagina que seriedade falar acerca das coisas de Deus. Eu vou falar, tem gente que vai se levantar contra a minha vida, nossa. Ou então até Deus mostra alguma coisa pra gente, a gente fica com medo de entregar. Isso é muito sério. Porque já aconteceu uns estreitos comigo, gente, nossa, uns estreitos, assim, bem estreito de Deus, ele me mostrar umas coisas, assim, bem pesada em igreja, e eu falar e a pessoa não acreditar, porque era pessoas de alto escalão, né, vamos dizer assim. Então, as pessoas vão dar crédito para alguém que Deus está levantando ali no momento? Não. Então, ou seja, a gente precisa ter discernimento espiritual para entender. Porque às vezes tem muitos Elias ali que estão com o título de sacerdote, mas estão corrompidos. São omissos, sabendo que os filhos estão fazendo as coisas erradas, que a sua casa está debaixo do erro, mas eles estão ali só pelo título. Porque não tem como ele sair dali, ele está confortável, ele tem uma cadeira para sentar e ele fica ali estagnado. E Deus começa a fazer o quê? Levanta Samuel. E é interessante que Deus levanta Samuel como profeta, olha só. Como profeta naquela nação. Então, ou seja, que a gente venha ter esse discernimento de não criar distinção, porque por cargos, porque às vezes, a Dani falou que já passou por isso, realmente, às vezes Deus mostra alguma coisa pra gente e a gente vai falar e tem gente que acha assim, né, nossa, mas quem é ela, quem é ele pra estar falando? Mas Deus, ele fala com o profeta, e foi o que eu falei pra vocês. Deus, ele fala mediante a entrega. Então, ou seja, quanto mais eu me entrego a Deus, mais Deus, ele vai falar. Isso já aconteceu comigo, gente, olha, e não faz tanto tempo assim, não. Eu lembro que Deus começou a me mostrar algumas coisas, e eu fui falar com algumas pessoas que eu achando que tava na mesma visão, né? Ingenuidade, né? Falta de discernimento. E a pessoa falou assim, imagina, mas Deus não fala assim com a gente toda hora, não. Falei, gente, como que é possível? Eu falei assim, até eu fui orar, eu falei assim, Deus, parece que eu que tô errada, parece que a carnal sou eu, porque o Senhor fala comigo e de fato tem acontecido o que o Senhor tem falado. Deus falou uma coisa muito séria pra mim, gente, isso tô compartilhando com vocês, é coisa que eu não gosto de ficar falando, né, mas como tá dentro do conteúdo, eu fui orar e Deus falou pra mim assim, olha, eles não me escutam porque eles não ficam ali pra ouvir minha voz. O que Deus ele quis me dizer? Que as pessoas vão orar e as pessoas vêm com aquela lista, Senhor, e ora, gente, e ora, não tô falando que não ora. Senhor abençoa, Senhor faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, amém. Não ficou ali pra ouvir a voz de Deus. E eu quando eu vou orar, gente, eu falo, né, eu até converso com algumas amigas minhas que eu tenho esse hábito de orar, eu falo assim, gente, se eu for orar e eu não sentir a presença de Deus, eu fico ali, eu fico, Deus tem misericórdia da minha vida, Deus fala comigo, parece que eu tô vazia, eu preciso sentir a presença de Deus para que de fato eu saiba que o Senhor está ali comigo. E tem gente que não, faz da oração uma coisa mecânica, eu vou orar, né, e tá tudo certo, mas não sente a presença de Deus, não fala em línguas, não é edificado, né? Ou seja, e Deus falou pra mim, assim, parecia que era um engano, né? Parecia que era um engano, porque eu falei, meu Deus, parece que eu que tô no engano e a pessoa tá certa. Mas Deus falou, não, eles não param pra me ouvir. Então, ou seja, não basta só orar, a gente tem que parar pra ouvir a voz de Deus. E Deus fala, gente, Deus fala. Às vezes Deus não vai falar ali com você da forma que Deus fala comigo, que Deus fala com outras pessoas. Mas Deus vai falar, Deus falou com Abimeleque. Deus falou com ele era ímpio, ele não conhecia as coisas acerca de Deus. E Deus não falou com ele por meio de sonhos? Então, ou seja, Deus, ele fala com a gente. Ele se comunica com a gente. Ele tem prazer em se relacionar com o homem. Daí tem gente que vai falar assim, mas não, Deus só fala, né? Deus não vai querer falar, não. Mas, gente, Deus criou o homem justamente para se relacionar com ele. Lá no Éden a gente vai ver que Deus, ele descia todo final da tarde para conversar com Adão. Então, ou seja,
Deus, ele tem o prazer em se relacionar com o homem. O problema é que a gente, às vezes, não quer ficar ali, porque é cansativo, é maçante você ficar orando ali, e às vezes você não vê Deus falando, né? Às vezes você tá ali e não tá com vontade de orar, né? Então, ou seja, a gente não vai ouvir a voz de Deus. Deus, ele vê o nível de entrega que a gente tem. E ele também é, como eu falo pra vocês, Deus não desperdiça pérolas. Ele não vai entregar um segredo se você não busca. Eu não vou contar um segredo pra quem eu não confio. Então, ou seja, Abraão, quando fala que ele era amigo de Deus, a gente entende por que Deus fala isso. Porque Deus não ocultou a destruição da cidade de Sodoma para ele. Por quê? Porque ele era amigo de Deus, ele andava junto com Deus, debaixo da direção de Deus, ele confiava em Deus, ele conversava com Deus. Deus tinha prazer em se revelar para ele. Então, ou seja, o profeta, ele precisa andar com Deus, primeiramente, a base de tudo. E Paulo aqui, ele fala em Coríntios, que é pra gente buscar com zelo os dons espirituais, porém, principalmente o dom de profecia. Então, ou seja, a gente não tem que ter medo, porque o fato da gente buscar esse dom de profetizar é a gente ser boca de Deus para as pessoas. Então, ou seja, a profecia, a gente vai começar a entender que ela é diferente da revelação, né? Toda vez que Deus vai fazer algo na terra, ele usa a boca de algum profeta para falar o que vai acontecer. E é interessante porque assim, o profeta, ele fala, né? Ou seja, ele é boca de Deus. E olha que interessante. O que produz vida, né? Ou seja, o que produz esse efeito do que acontece é a palavra liberada. Lá em Ezequiel 37, vamos ler Ezequiel 37? A gente vai entender um pouquinho melhor. Ezequiel 37, versículo 1 ao 4 diz assim, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Ou seja, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no quê? No Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, ou seja, ele foi conduzido pelo Espírito. Ele estava debaixo dali de uma ordem de Deus, porque veio, né, a mão do Senhor e fez sair em espírito ao meio do vale e fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam muito sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre os ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, o profeta não é ele que fala, ele só é a boca de Deus. Por quê? Olha que profundo, gente. Porque Deus, quando ele cria, lá em Gênesis, ele fala o quê? Haja. Haja. Lembra que a gente aprendeu sobre autoridade, sobre senhorio? Quando Deus ele cria o homem, ele passa o domínio da terra para o homem. E Deus ele é tão lindo, gente, por isso que eu falo, Deus não tá no meio da bagunça não. Porque Deus ele é tão lindo que quando ele vai falar na terra, ele usa aquele que tem domínio sobre a terra para falar. Ele não chega chegando, por isso que Deus não desce aqui e não fala como as pessoas querem falar. Por quê? Porque ele passou o domínio para o homem. Então o fato dele passar o domínio para o homem, ele precisa falar com o homem para que o homem seja a boca dele aqui na terra. Então, ou seja, a palavra do Senhor. Deus ele se manifesta através da nossa boca. Ou seja, nós somos profetas sim. Por mais que a gente ache que a gente não é profeta, a gente é profeta. Porque na Bíblia vai dizer que da boca procede tanto a morte quanto a vida. O poder está na língua. Então, ou seja, nós somos profetas, nós podemos trazer sim vida e podemos trazer a morte. E onde está escrito isso? Lá em Provérbios 18, 20, 21 diz assim, do fruto da boca de cada um se farta o seu ventre. Ou seja, a gente vai se alimentar daquilo que a gente fala, do fruto da nossa boca. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, ou seja, aquilo que eu falo gera morte ou gera vida. E aí entra a questão do espiritual com o físico, que as pessoas tentam criar distinção. Gente, não tem, é uma ligação, é uma conexão do físico com o espiritual. Então, por isso que não dá pra mim, hoje eu vou ser mais espiritual. Não, ou você é espiritual ou você não é.
Não tem essa questão da gente fazer distinção, porque está conectado. Porque na Bíblia também fala que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. E tudo que será desligado aqui será ligado lá. Por quê? Porque o que eu falo aqui já é feito no mundo espiritual. Por isso que o próprio Deus, ele fala aqui para Ezequiel, profetiza, porque traz a existência pela palavra. Você não vai criar, você não tem o poder de criar, mas é a minha palavra na sua boca, a autoridade que eu te dei, o domínio que eu te dei, você vai na minha ordem, debaixo da minha direção. Não é uma coisa assim, eu vou lá, vou fazer acontecer. Não, debaixo da autoridade de Deus. Então, ou seja, quando Deus fala aqui com Ezequiel, ele está debaixo de uma palavra. Mas, ou seja, a palavra sai da boca de Ezequiel, ou seja, aqui a Bíblia nos fala em Provérbios, como a gente leu, que a nossa boca, a nossa língua tem o poder da vida e da morte. Então, ou seja, o falar, ele é espiritual. Por quê? Porque só fala quem tem espírito. E por que só fala quem tem espírito? Vamos voltar para Gênesis, que a base de tudo é Gênesis, né? Lá para o comecinho da Bíblia. Quando Deus ele cria o homem do pó da terra, né? Ele cria o homem do pó da terra e ele sopra o fôlego de vida. Essa junção do físico com o espiritual me torna um ser vivente. Então, ou seja, não tem como o que eu falar não ser espiritual. Por quê? Porque a conexão do físico com o espiritual está desde Gênesis. Por isso que não se separa, como as pessoas acreditam que são coisas distintas. Não, elas estão conectadas. Então, ou seja, mas tem gente que vai falar assim, mas Deus fala assim, a profecia, mas e a mula lá que Deus usou para falar com Balaão? Ela não profetizou? Não, ela não profetizou. Ela só falou que ela estava vendo. Então, ou seja, a mula ela não profetiza, mas o profetizar é diferente. O profetizar é diferente, porque é a conexão de Deus com nós. Por quê? Porque quando Deus ele se conecta com nós, a gente torna-se boca de Deus. E a partir do momento que a gente se torna boca de Deus, a gente é profeta. Então, ou seja, a gente é profeta dentro da nossa casa, a gente é profeta dentro da nossa igreja, a ponto de eu olhar assim e eu não ver, vamos supor, alguém da minha família é crente, eu falo, não, eu profetizo que em nome de Jesus vai ser crente. Deus vai salvar, Deus vai libertar. Eu tô sendo profeta, por quê? Porque a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na minha boca. Então eu vou profetizar o que não é bom? Então, ou seja, o que nós falamos no físico gera decretos no mundo espiritual. Isso é muito sério. A porta de entrada e saída do mundo espiritual para o físico ou vice-versa, né? Porque eles estão interligados, é a nossa boca. Profeta não é quem revela, a gente precisa entender isso, porque a gente vê Deus usando alguém na igreja, lá, olha, vai acontecer tal coisa na sua vida, isso e aquilo, né? A gente precisa ter discernimento, porque profeta não é quem revela, mas quem profetiza. E como saber quem é profeta e quem é o revelador, né? Discernimento, gente. Quando a gente é amigo de Deus, né? Como eu falei, igual Abraão, de andar com Deus, a gente sabe quem é e quem não é. E quando a gente se engana, Deus revela, porque Deus não deixa a gente no engano, porque a gente leu acerca de Deus, ele não oculta, né, as coisas ao nosso redor. Então, ou seja, mesmo que não diz respeito a você, Deus ele vai revelar, ele não te deixa no engano. Mas Deus ele tem prazer em se revelar, por isso que tem gente que não entende. Pessoas que não buscam, gente, que não tem vida com Deus, não vai entender, vai te criticar. Ai, mas Deus não fala tanto assim. Deus fala, gente. E é como eu falei pra vocês. Abraão tinha o quê? Muito mais profundidade com Deus do que Ló. Deus falava com Ló, né? Deus enviou os anjos até a casa de Ló para tirar ele da cidade? Tinha. Deus tinha um projeto de salvar Ló e tirar ele daquela cidade? Tinha. Porém, com Abraão o negócio era mais, sabe, próximo. Então, ou seja, quando a gente se entrega mais o Senhor se revela a nós. Que Deus tem prazer, gente. Você não tem prazer de estar com um amigo seu e você contar? Igual esse dia eu tava conversando com a Ana, né? Eu falei, Ana, a gente podia estar assim, desse jeito, quando eu morava em Taubaté, né? É que também era tão corrido, né, amiga? Também, nossa, não tinha como, né? E é como ela falou, foi esse tempo que Deus preparou pra gente estar junto. Mas assim, a gente conversando ali,
A gente tem prazer em se abrir, em contar segredos, né? E a gente conversou ali, a gente foi muito edificado através, né, daquilo que a gente estava conversando. Então, assim, a gente tem prazer de se relacionar. Porque são pessoas queridas, pessoas que a gente tem carinho, pessoas que a gente sabe que gosta da gente e a gente também gosta delas. Então, Deus também é dessa forma. Deus, ele tem prazer e mais ainda, ele tem prazer em usar a nossa vida quando a gente é íntimo para direcionar outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas, porque outras pessoas às vezes não têm a entrega que você tem, a visão que você tem, mas mesmo assim Deus poupa. Foi o que aconteceu com Ló. Quem buscava era Abraão, mas Ló foi abençoado através da vida de Abraão. Então, ou seja, olha a importância do profeta e do profético, né? Abraão, ele era profeta não apenas porque ele seria o pai de uma grande nação, porque ele apontava, na verdade, tudo isso para o próprio Jesus. Por quê? Porque ele nos fez uma família mediante a sua entrega. Então, ou seja, quando fala que Jesus ele é maior que os sacerdotes, vai em Hebreus, maior que tudo, por quê? Porque a intenção do plano de Deus é formar uma só família. O Antigo Testamento é sombra do que estava por vir. Então, ou seja, Deus estabeleceu uma família através de Abraão. Na Nova Aliança, Deus ele estabelece uma família, o qual o corpo é a igreja, por intermédio de Jesus, que é o cabeça. Então, ou seja, eu não posso fazer nada sem pedir direção à cabeça, né? O meu braço aqui, ó, só vai se mexer porque a minha cabeça deu ordem. Parece que não, né? Porque eu tô aqui conversando com vocês. Mas olha como que está conectado o meu braço, o meu corpo, o meu cérebro, a minha cabeça, tudo, né? Então, ou seja, eu preciso estar em conexão com o corpo, né? Sendo direcionado pela cabeça. Então, daí depois no capítulo 18 de Gênesis, né? A gente vê que esses anjos, eles aparecem para Abraão. Daí ali, um daqueles homens, né, que aparecem, ele começa a conversar com Abraão. Abraão tenta negociar ali no capítulo 18, falando a respeito, né, de Deus não destruir a cidade. Só que Deus ele está determinado porque não há nenhum justo, né? E nesse meio tempo, enquanto Abraão está ali conversando com esse homem, né, que é o anjo do Senhor, esses dois homens que estavam junto com o anjo do Senhor, eles vão até a cidade de Sodoma e encontram com quem? Com Ló, né? Aqui no capítulo 18, deixa eu abrir aqui, 18. E eles aparecem e Ló tá na porta da cidade. E ele vê aqueles homens, ele da mesma forma que Abraão, ele se curva em terra, se prostra e vai lá e prepara toda uma alimentação para esses homens, ó, pra gente ver, né? Os homens foram comer na casa de Abraão, depois foram na casa de Ló e comeram, mas eram seres espirituais. Olha como que se conecta o físico com o espiritual. Gente, a gente precisa ter esse entendimento, que não existe o físico e o espiritual, ó, eles estão conectados, porque esses homens eram seres celestiais e eles foram e comeram com Abraão e Ló. Olha que interessante, né? A gente às vezes lê a Bíblia e não para pensar, né? São questões assim, bem assim, simples, mas que estão ali. A gente vê que eles sentam ali, comem uma refeição, tudo. Porém, aqueles homens, ele começa a alertar, né, a Ló, falando que era para ele sair dali depressa daquela cidade, porque Deus ele ia destruir aquela cidade. Porém, melhor, a gente tá falando capítulo 18, capítulo 19, perdão. Ele pega e fala que Deus vai destruir aquela cidade. Só que no momento que eles estão ali dentro da casa de Ló, começa a vir os homens. Fala na Bíblia que tanto o mais novo quanto os mais velhos vieram batendo na porta. E a Bíblia é bem enfática em falar que eles queriam ter relações sexuais com esses anjos, né? Olha só a perversidade desse tempo. E não tá muito diferente do dia de hoje não, gente. Não tá diferente não, porque se a gente for ver bem, tá assim um escândalo, né? Tudo que tá acontecendo e as pessoas acham que é normal. Porém, Ló ali, para querer defender aqueles homens, ele oferece as próprias filhas deles, né? E olha só como que eles estavam, né, cegos. Eles queriam, eram os anjos que estavam ali, né, na casa de Ló. Só que daí que acontece? Aqueles anjos, eles ferem aqueles homens, todos eles, de cegueira. E eles não conseguem achar a porta da casa, né? E nesse meio tempo, os anjos falando pra ele, ó, vai, sai logo, porque Deus vai destruir. E daí, ó, eles falam assim, ó, no versículo 12. Disseram aqueles homens a Ló,
tem mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas? Ou seja, eles não deram chance apenas para Ló de se arrepender e sair daquela cidade. Eles estavam perguntando, tem mais alguém da sua linhagem, da sua família, né? E daí Ló, ele tinha os genros dele, ou seja, as filhas deles estavam prometidas em casamento, porque aqui no versículo, quer ver, ó? No versículo 14 diz assim, então Ló saiu e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levai-vos, sai daqui deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos dos seus genros, ou seja, ainda os genros dele, ele foi lá orientar, ainda aqueles homens ainda, os genros dele, debochou dele. É o que está acontecendo com a gente, né? A gente vai falar acerca de que Jesus está voltando, de que vai acontecer, né? Tudo que tá ali na Bíblia, as pessoas zombam da gente, dá risada. Você é louco, imagina que vai acontecer, né? Eu já ouvi várias vezes, até ontem eu tava ouvindo uma pregação, o pastor falando, né? As pessoas falam assim... mas desde quando eu era criança eu ouvia falar que Jesus ia voltar e até agora nada. Gente, a gente precisa entender que para Deus 1 ano é como 1000 dias e 1000 dias como 1 ano. Quando a gente começa a entender as eras de Gênesis baseado, né, no final ali em Apocalipse, a gente consegue entender os períodos da história, como a gente já viu lá nas aulas passadas, né? Então, ou seja, as pessoas que falam acerca disso é porque não tem entendimento, não tem conhecimento acerca da palavra de Deus. Porque se tivessem, já estaria se arrependendo, já estaria que nem a gente aqui, tentando aprender mais da palavra de Deus, para se aprofundar mais, para a gente não se perder. E é interessante porque assim, mesmo, né, aqueles homens, né, de fato eles sabiam que os genros de Ló ali, né, eles não tinham nenhum vínculo ali com as coisas de Deus. Ele ainda fala, né, ó, se você tiver mais algum parente, seus filhos, suas filhas, seus genros, que tiver, vai para fora. Então, ou seja, Deus, ele dá chance de arrependimento. Ouve quem quer. Deus tem falado e as pessoas não têm dado ouvido, né? Então, Ló, ele foi lá, falou com os genros dele achou que ele era louco, tudo, né? Tava zombando dele. Só que ao amanhecer, é interessante, porque ao amanhecer... esses anjos de novo aparecem para ele e falam, sai daqui, você tá demorando. E daí Ló, ele pega e sai da cidade com as filhas dele, né, tomado pelos anjos. Por quê? Porque ele estava tão ali preso, tão, né, que os próprios anjos pegam eles e arrancam eles do lugar, né? E aqui na Bíblia vai dizer que os anjos falavam, escapa-te, apressa-te, escapa-te por tua vida, né? Então, ou seja, rápido, porque senão você vai morrer, escapa pela sua vida, né? E daí diz assim, ó, que Ló, ele tentou negociar, porque os homens falaram que era para ele subir, né, no monte, para subir no monte, porém Ló, ele falou assim, olha, tem como eu ficar numa cidade pequenininha aqui ao lado, né? Tanto que a cidade ali, vai falar que é o nome de Zoar, né? A cidade ali ao redor, Deus, ele poupou essa cidade por causa de Ló, né? Porque fazia parte daquela região de Sodoma, né? E daí quando ele chega, olha que interessante, quando ele chega em Zoar, o sol estava nascendo, ou seja, quando os anjos apareceram para Ló, que falou para ele sair e falar com os genros dele, estava amanhecendo o dia. Porém, quando Jó ele chega na terra, que o sol tá saindo, daí fala a palavra de Deus, que então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Então, ou seja, Deus, ele dá chance de arrependimento, né? Mas as pessoas às vezes não querem ouvir, né? As pessoas às vezes são bem obstinadas. Então, ou seja, Deus deu chance para aquele povo ele se arrepender, para eles voltarem atrás, né? Principalmente os genros de Ló. E eles não quiseram ouvir, né? Então, ou seja, a gente vê que Deus ele tá dando oportunidade ainda nos dias de hoje. Porém, as pessoas estão dispersas, né? Então, ou seja, a destruição, ela estava relacionada, olha que interessante, com o sal, né? A ponto de deixá-la improdutiva. E olha que engraçado, quando Deus ele nos compara com o sal da terra. Por que que Deus compara a gente como o sal da terra? Como eu falei para vocês, a gente precisa gerar sede nas pessoas acerca de Deus. Mas o sal também, ele impede do mal se proliferar, porque aquela região é dominada por sal. E quando o sal tá no lugar, o mal não prevalece. Nada que é ruim cresce,
Nada que é ruim cresce. Por isso que Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Olha a importância do sal. Olha a importância do sal, né? Em Deuteronômio 29, no capítulo 29 e 23, diz a respeito, né, de Sodoma. Fala assim, e toda a terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá. Olha que interessante a questão do sal. Quando Jesus ele fala lá no Novo Testamento, vós sois o sal da terra, a gente entende o propósito de ser sal. É a gente parar a proliferação de coisas ruins. O sal conserva, ele conserva. Então, ou seja, se sair, Deus ele abominou aquela cidade de um ponto que ele não quer que produza nada ali. Ele não quer que produza nada. Por isso que ele colocou sal. Mas, trazendo a tipologia do sal, a gente vê o porquê que Jesus nos compara ao sal. Porque aonde o sal tá, o mal não prolifera. Né? Então, assim, é bem profundo isso, se a gente for parar pra ver. Olha como que a Bíblia é maravilhosa, né, gente? Por isso que eu falo, vale a pena a gente estudar a palavra de Deus. Quando a gente começa a estudar numa profundidade dessa, gente, a gente não aguenta. Eu falo, eu não aguento ir num culto ou qualquer live, qualquer coisa que eu escuto. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Gente, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é muito mais do que isso. Por isso que eu fecho a cara, eu fico, Deus, eu não quero ouvir, não quero. Porque você quer mais. Mesma coisa, você come uma coisa gostosa, você quer comer mais, né? Então, ou seja, a gente tem que ser seletivo sim, gente. Tem gente que fala assim, não critica porque é Deus falando. Nem tudo é Deus falando, não. Nossos altares estão corrompidos, a gente sabe disso. Nem tudo é Deus que fala. Então, ou seja, se não fala de Jesus, olha só, nós estamos falando aqui de Sodoma e Gomorra e estamos falando de Jesus acerca do Novo Testamento. Se não fala de Jesus, pode descartar sem dó, gente. Se Jesus não for o centro da mensagem, pode descartar. Eu já fiz isso, gente, quando eu morava em Pinda. Até tem uma irmã conhecida minha lá em Pinda que uma vez o irmão, eu já acho que até comentei com vocês. Ele foi orar lá, pregar, né, na igreja, e ele começou: se você não levantar a sua mão para glorificar Deus, eu vou orar para Deus quebrar os seus 2 braços. Gente, eu peguei minha bolsa na hora, eu falei, pelo amor de Deus, vai embora. Daí a irmã falou, nossa, eu não acredito que ele falou isso. Eu falei, gente, olha a falta de sabedoria, de entendimento. E o povo, ignorante, literalmente. Glória a Deus. E eu falei, eu não vou levantar não, quero ver se Deus vai quebrar meu braço, porque eu sou dessas, né? Vamos desafiar, vamos ver se é Deus mesmo. Deus, vem aqui, quebra meu braço. Gente, o povo brinca com a palavra, a gente ri, mas é verdade. Eu desafio esse povo, porque a palavra de Deus não é essa coisa rasa não, gente, né? Então, ou seja, voltando para a palavra, né, aqui para o nosso estudo, tava falando a respeito do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele é alimentado pelo Rio Jordão, e ele banha toda a região ali da Jordânia, né, que é vizinha ali de Israel, a Cisjordânia, né? Então, ou seja, o nome dado, Mar Morto, foi dado no 2º século depois de Cristo. Antigamente, nos tempos bíblicos, ele era conhecido como Mar Salgado ou Mar Ocidental. E como que a gente sabe isso? A Bíblia nos fala acerca disso, né? Tanto a Bíblia quanto o Talmud. O Talmud são escritos judaicos, da cultura judaica, que fala a respeito disso. Mas a Bíblia também nos dá referência. E a cidade a gente sabe que foi destruída por causa da imoralidade, da iniquidade. O que é imoral? É algo sem pudor, né, que está ligado à libertinagem, à obscenidade. Uma pessoa que é descrita assim, ela é devassa, ela é indecente, desonesta. Muitas vezes falta de caráter também ela revela. E vive sem regras. Então, ou seja, é o que a gente está vendo no dia de hoje, né? Pessoas dadas à libertinagem, a obscenidades, pessoas que são devassas, indecentes, que não tem caráter, que não tem regras, que o errado é certo, o certo é errado. Eu não preciso disso, não preciso de base, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, nasci assim, vou morrer assim. Isso daí é a coisa mais satânica que tem, gente. Eu nasci assim, vou morrer assim. É a coisa mais satânica que tem. Então, ou seja, viver sem regras, sem uma direção, a gente se perde. A iniquidade é o desrespeito e a negação das leis e dos mandamentos de Deus. Então, ou seja, quando eu começo a desrespeitar demasiadamente e eu não tenho nenhum temor, por isso que entra a questão do se arrepender, né? Quando eu começo a pecar deliberadamente, eu começo a praticar iniquidade. Porque a iniquidade, o pecado é diferente da iniquidade. O pecado é quando eu peco. A iniquidade é quando eu continuo pecando. Ou seja, eu sei que às vezes está errado e eu continuo fazendo. Então, ou seja, chega uma hora
que Deus ele fala, chega, acabou. E ele é misericordioso, porque a gente vai ver lá atrás, quando Deus fala com Abraão, acerca ali do povo que iria ficar escravo no Egito, lembra? Ele falou assim, olha, eu vou estabelecer juízo naquela cidade, seus descendentes vão ficar lá por volta de 400 anos. Mas ele falou assim, eu ainda vou estabelecer o juízo, porque ainda os pecados deles ainda não chegaram no nível ainda, para poder executar o juízo. Então, ou seja, Deus ele tem um nível, ele vai tolerando, ele vai tolerando, ele vai tolerando. Chega uma hora que ele fala, chega, acabou. Então, ou seja, essa história também da destruição de Sodoma e Gomorra aponta para a vinda de Jesus, como a gente fez essa comparação, falando acerca de como que eles viviam, da forma que eles viviam. É a mesma forma que a gente vê nos dias de hoje, né? E a Bíblia vai nos falar isso em Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 30, né? Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, se vendiam, plantavam, edificavam, ou seja, eles viviam a vida deles normalmente, né? Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, ó, presta atenção, gente, no dia que Ló saiu, é Jesus falando, hein? No dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Por isso que eu falo para vocês, por que eu acredito e eu sou pré-tribulacionista? Porque a Bíblia me dá base para isso. Existem muitas vertentes teológicas, mas eu acredito naquilo que eu leio, naquilo que está na palavra de Deus. Ló sai para Deus executar o juízo. Então, ou seja, Deus ele vai tirar os dele, né? A gente não vai participar dessa grande tribulação, a gente pode participar do princípio das dores, mas a grande tribulação em si a gente não vai ser participante. Por quê? Porque o juízo é para quem está na iniquidade. A gente está se separando. Então, ou seja, o próprio Jesus fala, assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Então, ou seja, Jesus vem buscar a igreja, levou a igreja, a hora que a gente chegar, né, está com Jesus, daí começa, né? Então, ou seja, a Bíblia me dá base para acreditar nessa questão do pré-tribulacionismo. Tem gente que não acredita, né? É um direito de cada um, quem estuda, não sei. Aqui tem as meninas que gostam de estudar, né? O pessoal que vai estar ouvindo, mas eu fico com aquilo que a Bíblia me direciona, né? Existem muitas ideias, né, distintas aí, mas é ponto de vista de cada um. Eu fico com aquilo que a Bíblia está me colocando aqui, né? Então, ou seja, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos diz assim, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, olha só, a gente está falando de Novo Testamento, né? E olha como é que tá ligado, né? O Novo Testamento com o Velho Testamento. Então, ou seja, a base do Novo Testamento é o Antigo Testamento. E a gente vê até essa questão do físico com o espiritual, porque ali a aliança era a aliança física. Eu precisava prestar o sacrifício, eu precisava cumprir aqueles rituais. Hoje o reino de Deus ele é espiritual, é por meio do Espírito, é por meio do sacrifício de Jesus. Por isso que eu falo, não tem como a gente tirar o físico do espiritual, eles estão conectados. O que nós podemos aprender com essa história de Sodoma e Gomorra? Primeiramente, a importância de buscar o Senhor. Primeiramente, porque quando a gente busca a Deus, a gente não se perde, a gente tem direção. E a gente vê isso por meio de Abraão. Abraão foi poupado, por quê? A cidade que ele morava, o lugar que ele estava, né? Olha só, Ló, ele foi pelo que os olhos dele direcionou a ele. Ah, não, esse lugar é bonito, eu vou ficar aqui. Nem tudo que atrai os nossos olhos, de fato, é bom. Ele não imaginaria que Deus iria destruir aquela cidade. Então, ou seja, Abraão estava na dependência de Deus. Ó, onde eu estiver, o Senhor vai me abençoar. Então, ó, você quer ir para lá, eu vou para o outro lado. Então, ou seja, o fato da gente andar em obediência nos poupa de sofrimento, né? Deus também, a gente pode aprender que Ele quer salvar a nossa família, porque foi o que Ele fez com Ló. Ló alcançou a bênção, olha só, por meio de Abraão. O compromisso de Deus era com o quê? Com Abraão. Só que através de Abraão, Ló foi alcançado. Então, ou seja, através de Ló também, Deus deu oportunidade para que os genros dele, as filhas dele, se saíssem com ele, né? Tivesse essa chance de se salvar. Deus, ele quer salvar a nossa família, né? Então, ou seja, quando eu tenho um posicionamento de falar, cada um vai escolher o que quer para si. O que nós aprendemos também? Que a palavra de Deus, ela é instrução e nos poupa a vida, porque Deus, ele fala, né, ali com Ló,
ele diretamente ele fala, ó, sai. Então, ou seja, quando a gente tem a direção de Deus, a gente sabe que a gente não vai se perder. Então, o fato da gente ouvir a voz de Deus nos poupa de sofrimento, nos poupa a vida. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e Deus fala, ó, não faz isso que vai dar errado. Daí a gente, não, isso já aconteceu comigo também, né? Acho que acredito com vocês também. Ó, não faz isso que vai dar errado. Não, mas eu vou. Chegar no final, dá errado. Então, ou seja, é melhor ouvir a voz de Deus, porque ela nos poupa de sofrimento, porque Deus sabe o que vai acontecer, então ele já fala antes e ele não oculta aquilo que ele vai fazer de nós. A gente leu ali em Amós, né? Então, ou seja, eu também preciso aprender que eu não posso demorar para fazer aquilo que Deus me manda, porque o fato de eu demorar para fazer pode me custar a vida. Então, ou seja, além de eu perder tempo, eu posso também perder a oportunidade de fazer, porque o tempo é aquele. Se Ló não tivesse saído naquele momento, ele também talvez seria destruído, junto com aquela cidade. Então, ou seja, não demore para fazer aquilo que Deus te mandar. E principalmente, que nós não falamos ali, mas a chave da história, né? No versículo 26 no capítulo 19, fala a respeito da mulher de Ló, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nunca olhe para trás. Nunca olhe para trás, por quê? Porque você vai ter que renunciar àquilo que você quer, às suas vontades. Não é fácil. Tem gente que fala assim, mas o evangelho é tão simples, é tão fácil. Gente, não é simples, não. Vocês acham que para mim foi simples eu acordar cedo e estar aqui de manhã? Eu tô com sono, eu fui dormir tarde. Não é simples. Se Deus falar assim, Laís, olha, eu quero que você vá e saia em tal lugar a pé, ande 2 quilômetros, um exemplo, para falar do meu amor pra uma pessoa ali. Gente, não é fácil. Eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo aqui para ir lá falar do evangelho. Não é fácil. Quem fala isso é porque banaliza o evangelho. O próprio Jesus fala, se você quiser me seguir, toma a sua cruz. Ou seja, é difícil. Cruz fala de sacrifício, de renúncia. Por que sacrifício e renúncia? Porque Jesus, ele é Deus. Ele renunciou tudo para estar ali carregando aquela cruz. Então, ou seja, quando fala de cruz, é renúncia. Evangelho não é fácil, não. É isso, Elô, é esforço. É fácil para quem vive nessa graça, hipergraça, né? Essa graça barata que não te custa nada. O evangelho não é fácil, gente. Não é fácil. Então, quem fala que é fácil é porque tá vivendo no raso, porque não é fácil, né? Nós podemos compreender o quê? Que a consequência do que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi o aumento do pecado, da imoralidade e principalmente da falta de arrependimento. Se as pessoas soubessem a importância de se arrepender. Mas não, a gente vai para a igreja, a gente volta e a gente não confessa os nossos pecados. Como eu falei para vocês, aquelas orações rasas que a gente ora e joga aquela lista de coisas para Deus. Deus, eu preciso da abençoa em nome de Jesus, amém. Mas não fala assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Sabe? Senhor, eu quero aprender a sua palavra na essência. Igual teve gente que falou para mim assim, de onde que você pega esses estudos? Falei, gente, é Bíblia e oração. É Bíblia e oração, tá tudo ali, tá tudo na palavra. Então, ou seja, quando a gente tem uma vida voltada para Deus, é claro que eu não vou falar para vocês que não tem base, porque eu preciso embasar o que eu tô falando. Então, eu vou procurar referência daquilo que eu tô tentando embasar em livros. Então, ou seja, eu preciso embasar. Mas a revelação, isso do sal que eu falei para vocês, eu falei assim, Deus, qual o propósito? Porque assim, quando eu tô lendo a Bíblia, gente, eu acredito que vocês são assim também. Eu falo, Deus, tem um mistério do Senhor aqui. Fala comigo, Deus, me revela o que é. Daí eu começo a me questionar, porque as respostas vêm através das perguntas, né? Então, ou seja, toda resposta vem através de uma pergunta. Por isso que Jesus também, quando ele vai curar as pessoas ali, né, que ele pergunta, o que queres que eu te faça? Né? Ele pergunta, você quer ficar curado? Por quê? Porque a libertação vem através de uma pergunta. Eu preciso tomar essa decisão de querer saber o porquê que eu quero, para que eu quero. Então, quando eu sou convicta, eu encontro a verdade, né? A verdade vem da convicção. E a verdade, ela é convicta. Quando tem verdade, não há sombra de variação. E eu comecei a falar, Deus, tem algum mistério do Senhor nesse sal. Porque não é possível, cai fogo e enxofre do céu, mas a região é tomada por sal, né? Daí eu falei assim, nossa, mas lá Jesus tá comparando a gente ao sal. Daí falou da improdutividade. Daí eu já lembrei o quê?
que o sal ele conserva. Então, ou seja, Deus não quer que produza nada, porque tudo que produzir ali não vai ser nada de bom, porque a essência daquela cidade ali, Deus ele vai restaurar ali, né? Como eu falei para vocês, a região ali do Mar Morto, existe uma profecia falando sobre isso em Ezequiel. Já o sal, ele permite de se proliferar bactérias, de se proliferar o que é impuro. Por isso que a gente vê, olha só, né, coisas do cotidiano. Porque principalmente as pessoas que antigamente não tinha geladeira, faziam o quê? Conservava as carnes em sal. Então, ou seja, o sal ele conserva, né? Ele não deixa crescer, ele não deixa desenvolver, ele mantém aquilo. Então, por isso a importância de a gente ser o sal. Quando Deus falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, né? Olha só, tá na palavra. Então, ou seja, quando a gente busca Deus verdadeiramente, Ele vai dando os mistérios, Ele vai descortinando as coisas. Por quê? Porque a intenção dele é justamente essa, se revelar. Deus tem prazer, gente. Quem não tem experiência com Deus não tem o que contar. E quem não tem o que contar vai falar do que não sabe. Então a gente deixa falar, né? Porque quem não sabe é aquele negócio, né? As pessoas só falam porque não sabem. Porque se soubessem, não teriam o que falar, né? Mas enfim, se as pessoas entendessem, né, o significado do se arrepender, lá em 2 Crônicas 7,14, um versículo muito conhecido, fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só a importância da gente também orar pela nossa nação, né? Por quê? Porque a gente é sal. Em Provérbios diz assim, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Em Jeremias 23, capítulo 14, diz assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm tornado para mim como Sodoma e como os moradores de Gomorra. Ou seja, o fato da gente não se arrepender, da gente andar em falsidade, em maldade, cometer adultério, todas essas coisas aqui que o profeta fala, né, horrenda. Então, ou seja, tudo isso gera consequência. E aqui não vai ser diferente. Não vai ser diferente nessa terra. Deus ele vai estabelecer o juízo dele, né? Porém, Deus ele vai guardar e vai poupar. E vocês podem ver todas as profecias que Deus tem levantado. Deus tem falado: os que é meu eu vou guardar, os que é meu eu vou guardar, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Agora, quem não tem compromisso com ele, Deus nem se dá a chance de falar, né? Ou seja, a pessoa pode até ouvir, porque hoje a internet, né, ela tá bem globalizada, mas falar diretamente, Deus só fala com os íntimos. Então, ou seja, Deus ele não tem filho preferido. Tem gente que fala, né? Não, é o meu nível de busca. Se eu buscar mais, eu vou ter mais. Quanto mais eu buscar, mais eu vou ter. Se eu me sacrificar e renunciar mais eu vou ouvir a voz de Deus. Então, ou seja, não é tão simples, gente. O evangelho, ele é sacrifício, ele é renúncia, ele custa, né? E o próprio Jesus fala: quem quiser achar a sua vida, depois aqui no Lucas, né, no capítulo 17, ele fala: vai ter que perder ela para poder encontrar. Então, ou seja, a mulher de Ló, ele fala abaixo disso daí, dela ter olhado para trás, né? Ela olhou para trás, então, ou seja, ela quis viver a vida dela, porém, ela perdeu a vida dela, né? Agora, se eu quiser encontrar, eu vou ter que perder para poder encontrar, de fato, a minha vida. Então, ou seja, é renúncia. Para ela foi difícil, igual as pessoas falam: mas ela virou estátua de sal, né? Que é a curiosidade, né? Pode ser que alguém pergunte depois. Gente, pensa, aquela região todinha tá pedrificada ali de sal, enxofre. Então pensa, o fato daqueles materiais químicos terem caído, com certeza pedrificou ela, né? É igual tem um vídeo depois do Dr. Rodrigo Silva que ele fala sobre as cidades de Pompeia, né? Que também aconteceu um desastre lá, que as pessoas foram pedrificadas. Então, ou seja, a questão química do que aconteceu pedrificou ela. Por quê? Porque se voltar para trás, provavelmente ela quis de fato voltar. Não que ela olhou para trás, mas ela quis voltar, literalmente. Então, assim, para eu poder alcançar aquilo que Deus tem para mim, eu preciso olhar para frente. Não posso olhar para o que passou. Que esse mundo não venha distrair a gente do propósito, né? Que a gente venha voltar para aquilo que Deus nos direcionou, que é caminhar em unidade com Ele.